Olá, meus amigos, tudo bom? Eu sou Maria Emília Voz, você está no canal Voz Brasil, mas eu não podia me poupar de vir aqui falar nesse primeiro vídeo do mês de abril, nós estamos no dia 2 de abril, sobre coisas que eu tenho visto na internet e eu achei melhor dar uma esclarecida, né? Meus amigos, o que vem acontecendo que eu quero trazer para vocês? Eu estou indignada. Mas é com alguns especuladores que operam no mercado financeiro. Eu já disse que o mentor desses caras é o Soros, né? Ele já dizia que só se cresce na crise. Então, vamos embora lá criar um conflito para ganhar bastante, né? Eles criam uma situação, trazem para vocês uma notícia, começam a trazer questões sobre o Trump, sobre a credibilidade do Trump, sobre as dívidas do Trump. Eu estou vendo na internet os caras falando sobre os assuntos interessantes do mercado financeiro, né? E aí eu vou lá, eu vi e fiquei passada com a maioria desses operadores de mercado financeiro, que não é muito diferente lá atrás, há muitos anos, quando eu fazia análise financeira para mercado, análise de geopolítica para mercado financeiro, né? Ele só fala da dívida americana, outros sugerem que Trump já perdeu a guerra no Irã, também tem aqueles que começam a falar em shorts, né? E falas interessantes, mas daqui a pouco eles vêm, começam a falar, vão sugerir que você confie no investimento chinês. Eu vi um idiota falando que o chinês vem para o Brasil investir em infraestrutura, mas que o dinheiro americano quer só especular. Faz-me rir, faz-me rir. Eu vi outro dia, algum tempo atrás, ano passado, um vídeo falando de Jerusalém. Jerusalém, aí falando da época de Jesus, porque Jesus passava aqui, porque não sei o quê, porque aqui era Palestina, aqui na Palestina que Jesus vivia. Eu falei, vem cá, o cara pálida. Não existia Palestina nessa época, escrevi nos comentários. Você está aí colocando mensagem subliminar, tinha mais de 150 mil views, para que a pessoa que eu visse ficasse colocando, toda hora ele falava na Palestina. Mensagem subliminar para colocar no teu inconsciente que ali era Palestina na época de Jesus. Ah, não, você nem sabe de onde ouviu. Porque fica no inconsciente. Então, essas coisas que esses caras de mercado estão fazendo, pessoas de consultoria, no final eles querem vender o serviço deles. Mas atrás de quê? Atrás de descredenciar o governo americano. Eu fiquei indignada, mas enfim, o americano de hoje, o governo americano, o americano da doutrina Trump hoje, quer que você cresça. Ele indigna, ele quer que você se desenvolva e não vá lá para o país dele para morar lá. Ele quer que você more no seu país, vá para lá só gastar. É isso, ele não quer que sustentar você no país dele. Ele quer que você viva bem, quer que vá lá, quer ter parcerias, ele quer vir aqui para o Brasil, quer ter parcerias com nossas terras raras, acho que todos ganhem. Isso tem que ficar muito bem, inclusive muito bem amarrado, porque os governos se alternam. Mas o que eu vi esses dias foram esses especuladores de mercado financeiro. Eu sou muito atenta ao mercado, esses Faria Lulers, que morriam de inveja do Vocaro, né? Queriam operar com ele, e ficam de novo plantando mentirinhas no teu ouvido para especular. Sempre foi assim, o mercado sempre foi assim. Eles especulavam, eu me lembro que eles... enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas jogam uma mentira aqui, aí todo mundo vai lá, acredita naquilo, eles estão comprados e vendidos, ninguém perde dinheiro. Então, nas duas pontas, sempre foi assim. Meus amigos, quem manda no Brasil, quem manda aqui no Brasil são os bancos. Ficaram os 2 ou 3 aí com juros altos. E o que esses juros altos fazem? Eu já falei, eles atraem capital especulativo para lavagem de grana. E que é a grana? O mercado é legal. Quem mais opera? As indústrias de fármaco e as seguradoras, sim. São elas que vendem algo que você nunca vai usar. Não é engraçado isso? Mas eu vou deixar para falar. Existem imóveis lá nos Estados Unidos, eu estava conversando hoje com o nosso querido Richard Sanches, que o seguro dele é maior do que o aluguel. Prédios antigos, por exemplo, você compra um carro, vamos dizer algum exemplo aqui no Brasil, você compra um carro, faz seguro. Você compra uma passagem internacional, você faz seguro. Você compra um eletrodoméstico aqui no Brasil, quase te obriga a uma garantia estendida. Seguro de vida, as seguradoras mandam no mercado. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Meus amigos, vamos falar aqui do Trump.
o Trump está de olho no Brasil e não é de hoje. Ele precisa vencer o narcotráfico aqui, quer seja para manter a integridade do seu território, mutilando esses líderes que traficam drogas e pessoas adultas e miúdas, quer seja porque ele quer ganhar o parlamento esse ano, em novembro, porque se ele não ganhar esse parlamento esse ano, meus amigos, ele não governa no que vem. Não adianta aqui falar de geopolítica como uma palavra bonitinha, né? Todo mundo hoje é autoridade em geopolítica e provavelmente nunca tinha ouvido falar antes, até pelo menos no ano passado. Todos agora são cientistas políticos e nem sabem o que é isso. Eu tive a barbaridade de ouvir um candidato me falando que estava esperando o cientista político dele decidir sobre a sua campanha. Eu, quando soube, inclusive, quem era o cara que ele dizia que era cientista político, que ia ajudar na campanha dele, eu quase engasguei. O cara envolvido em desvios no passado e agora se vende como cientista político. Meus amigos, eu vou explicar. Um cientista político não fica trazendo notícias para você do que acontece no mundo, no país, no teu bairro. Quem faz isso é jornalista, jornalista investigativo, analista dentro da sua área, que pode ser econômico, social, de segurança, de estratégia. O cientista político é o que estuda. É o que estuda, entendeu? Ele tem base teórica, ele tem vivência. Um cientista político passou anos olhando a política e tecendo relatórios e observando, escrevendo, opinando, confabulando, trocando com outras pessoas, ajudando o analista de risco, por exemplo, a dar direção dentro do seu segmento. Um analista de risco de mercado financeiro, ele usa o cientista político que entende de geopolítica nacional e internacional, porque o Brasil é um país enorme, tem uma necessidade de uma visão geopolítica do Brasil. Ele usa esse cientista para direcionar a análise de risco dentro da proposta de investimento que ele vai passar para os clientes dele. Ele não faz campanha, ele não fica de tititi em redes sociais. Um cientista político é intelectual, que diz, que te traz o fato, sim, mas dentro de um cenário para você decidir o que faz com essa informação. E é exatamente isso que eu faço no meu canal. E agora tem um monte de gente aí, tem a maioria, que inclusive a maioria de esquerda, porque as universidades, e eu sou uma vítima delas, não abrem espaço para pesquisa para cientista político que não tem pauta comunista. Eu estou falando com vocês aqui, quando eu falo aqui com vocês, é dentro da atual conjuntura, dentro desse cenário político atual. E pode mudar antes desse vídeo ir ao ar, por exemplo. Pode acontecer um fato novo. Não é previsão, é indicação, o que não torna esse vídeo que eu vou fazer, as coisas que eu falo, errado, mas é parte de um processo que eu diria histórico. Exemplo, quem previu o 8 de janeiro? É tão surreal na história da humanidade que eu queria saber qual o ser humano que previu que acharia esse cenário possível. Era uma coisa que pode acontecer, mas a expectativa era mínima. E nunca, se alguém dissesse, a cartomante dissesse que iria acontecer isso, eu não acreditaria. Então, é baseado no atual cenário que eu falo, né, que eu exponho para vocês. E quando eu estou falando desse atual cenário, o foco do Trump é o Brasil. Então, a gente deve se preparar para isso. Não sou eu que estou convencendo ele a vir para o Brasil. Sabe, quem dera eu pudesse ser assessora dele? É estudo de movimento, é conhecer a teoria dos jogos na prática, é conhecer movimentos de guerra, seja ela clássica, híbrida ou em guerra de informação. Não há mais espaço para esse governo dentro da expectativa do Trump e do Putin também, para um narco-estado do tamanho do Brasil. Nesse momento da história da humanidade, não há espaço. Nós somos atrasados até para ser comunista, o tempo já passou. E o momento agora não cabe esse governo do jeito que essa doutrina Moraes, né, está querendo ser implementada no Brasil, com apoio dos seus mentores, né, que são todos discípulos de Soros, Klaus Schwab, a gente sabe que receberam eles aqui no Brasil. Alckmin, o Temer, todos eles que batem cabeça lá, vão bater cabeça lá nas botas de Fernando Henrique Cardoso, que é o porteiro dos infernos. Então, assim, o tempo passou para esse governo, né, e só eles não viram ainda. O Trump, inclusive, se colocou muito bem agora na questão do Irã. Eu vou voltar a falar das seguradoras. Se vocês não sabem, quem está fechando o Estreito de Hormuz não são os iranianos, são as seguradoras dos navios.
Elas não querem deixar que os navios passem, porque se eles forem atingidos, elas terão que cobrir esse custo e as seguradoras só querem ganhar, elas não querem pagar o prêmio do seguro. E a maior parte dessas seguradoras, meus amigos, são de onde? Vocês sabem? Do Reino Unido. Sim, esse mesmo reino que Trump mandou as favas e disse que se quiserem petróleo, comprem com ele, ou vá buscar lá no Irã. Foi recadinho, né? Vocês estão segurando os navios? Vá buscar. Porque ele sabe que são eles que estão inflacionando o petróleo no mundo, ganhando no seguro, ganhando na bolsa e segurando o petróleo no preço alto, para eles não correrem risco. E que se dane a economia mundial, que se dane. Meus amigos, eu prevejo a saída dos Estados Unidos da OTAN e será o fim dela, o fim tarde, né? Porque ela já deveria ter, esse fim da OTAN já deveria ter acontecido lá atrás, quando acabou a União Soviética. Se, por um lado, uns acham que Putin está fraco, e eu ouvi isso hoje, ele está mostrando a cara suja da elite europeia, esses globalistas, satanistas e comedores de anjo. A guerra da Ucrânia foi uma oportunidade dos europeus tomarem posse dos territórios ucranianos, das terras férteis, em troca de empréstimo de guerra para esse ator de quinta categoria. E Putin usou a guerra para desmascarar a elite europeia e acabar com a OTAN, além de preservar a integridade da Rússia, lá, claro. Ele tem os interesses lá, porque ele sabia o calo do Trump para eles poderem provocar essa situação. Bom, o Trump deve deixar o Irã e pegar as cápsulas de urânio enriquecido. Acha que ele vai continuar lá? Óbvio que não. Ele vem atrás de quem deu esse urânio para ele e saber quem deu as balas para o revólver que quer acabar com os Estados Unidos, com Israel e com a sociedade ocidental. Você sabe, eu tenho um revólver aqui, tá? Eu dou as balas para você. Quem é o responsável? O cara só tinha um revólver, mas quem ajudou a matar foi você. E isso será o motivo que justifica ele tomar Natal, se plantar em Noronha, colocar um porta-aviões nas 200 milhas náuticas e fechar o Atlântico Sul e controlar todo o Atlântico. Ele terá motivos para meter um pé na bunda da base militar chinesa na Bahia e colocar seus soldados em Foz do Iguaçu. E assim, ele controla toda a América. Mostra a cara feia dos globalistas europeus, faz Temer, Alckmin e FHC usarem fraldas geriátricas e seus pares fugirem. Temos que deixar sempre uma porta aberta, porque o inimigo encurralado, ele luta até a morte. E, meus amigos, o Ocidente tem dois inimigos. Os satanistas globalistas, senhores do mundo, comedores de anjo, que querem acabar com a sociedade ocidental, e os extremistas islâmicos, que querem a mesma coisa, para quem não for muçulmano e seguir as rezas dele. Nós, brasileiros, precisamos acordar para o que está acontecendo aqui e lá fora. Vejam, eu tenho uma expectativa que, sem o Jair como escudo humano ao alcance da mão do tirano, a queda do Todo-Poderoso fica mais fácil. Vejam, escutem-me, eu não estou sugerindo, eu estou mostrando, inclusive, para ele, está me ouvindo, fuja enquanto é tempo. Trump vai dominar todas as Américas. O Golfo do México será o Golfo da América, mais óbvio. Criará a União das Américas. E ao deixar o governo dos Estados Unidos para o seu sucessor, seja o Vance ou o Rubio, daqui a 2 anos, ele será eleito o primeiro presidente da União das Américas. E a Europa, com essa elite medíocre, estará com o pires na mão. Não porque eu queira, não porque eu goste, mas eles estão buscando esse caminho. Eu não estou desejando, nem estou expondo um cenário muito provável diante da atual conjuntura. Eu estou mostrando que isso está muito próximo de acontecer. Trump acabou, inclusive, de nomear um cara que é incorruptível para investigar justamente a corrupção, com foco no careca e no mascarado. Pessoas que ele investiga, esse senhor, é Robert Mueller Jr., sempre teve história em combate em organizações criminosas, desmantelou já redes de lavagem de dinheiro, que resultou em prisão de 140 pessoas, incluindo políticos, operadores de mercado, CEOs, líderes. Ele não deixa nada em branco. Ele nomeou esse cara para investigar a corrupção aqui no Brasil. Vamos ver escolhas como opções de derrotas. Primeiro a cair, provavelmente, pode ser o Careca. É o lado mais fraco, né? O que botou a cara na frente. Mas a pressão internacional deixará o mascarado insustentável. Vai ter lugares que ele não vai conseguir ir,
Então, nós temos um cenário, umas eleições em outubro, que eu não acredito que esse mascarado venha como candidato, e as eleições de novembro nos Estados Unidos, que o Trump precisa mostrar serviço para ganhar esse parlamento lá. E é por isso que eu falo, meus amigos, com o coração aberto, com a indignação de quem vê o Brasil sendo usado como peça de xadrez por forças que não querem o nosso crescimento verdadeiro, esses vagabundos desses globalistas, essas pessoas que são mais venais do que o Lula. Eu prefiro saber que estou lidando com o Lula, que é quem é, com esse PT, que a gente sabe quem é, sempre foi isso, do que com esses globalistas do Centrão, que fingem aquilo que não são e que se vendem, que prejudicam. Porque, meus amigos, os deputados só não votam com a gente porque os donos dos partidos não deixam. Eles fazem os acordos. Então, vocês sabem muito bem quem tem que ser o foco. Enfim, acordem, brasileiros, o jogo está claro, as peças estão se movendo e não há mais espaço para ilusões ou para quem ainda acredita nas mentiras bem embaladas dos especuladores e dos globalistas, desses youtubers despreparados, de deputados que só focam em redes sociais, porque eles ganham redes sociais em Pix, em envios, mais do que um ano de trabalho na Câmara. Então, fica lá, né? Fica lá fazendo toda hora, de 10 em 10 minutos, está postando alguma coisa aqui, dá um like, compartilha. Você vai lá, os caras estão tirando mais de 200 mil por mês. O tempo da doutrina Trump está chegando e com ele vem a chance real de o Brasil escolher o caminho da soberania, das parcerias honestas, do fim do narco-estado que nos humilha diante do mundo. Prepare-se, meus amigos, fiquem atentos, não caem nas armadilhas que plantam no vosso ouvido todos os dias. Não se distraiam, não fiquem atrás de pegadinha dos que fulano está traindo, fulana devia fazer isso e aquilo, porque ela está jogando contra, porque parem de serem usados pelos oportunistas. O futuro está sendo escrito agora e cabe a nós decidirmos se seremos protagonistas ou apenas espectadores da nossa própria história.